João capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para experimentá-lo, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobravam dos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus lhe fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Sabendo Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Eu fico tão impressionado em ver quantos detalhes o apóstolo João colocou nesse texto, quantas coisas a gente pode aprender com esses pequenos detalhes, nessa narrativa, nesse texto aqui. A primeira coisa que eu vejo é que a gente não pode condicionar ou medir os nossos problemas e as nossas lutas pelo tamanho dos nossos recursos. Aquilo que você tem para resolver os problemas pode ser muito pouco aos nossos olhos, mas para o Senhor é mais do que suficiente. Existe um consenso entre os estudiosos que esse milagre de Jesus é um dos mais importantes relatados nos evangelhos. Por quê? Algumas razões para isso. O primeiro é que esse é o único milagre de Jesus, além da ressurreição, que está descrito, está relatado nos 4 evangelhos. Você sabe que os 4 evangelhos foram escritos por 4 pessoas diferentes. Então, cada pessoa foi, debaixo da direção do Espírito Santo, foi colocando no seu evangelho, naquela carta que ele estava escrevendo, no relato a respeito da vida de Jesus, as coisas que eram importantes para um propósito, né, de acordo com o público que ia receber aquela carta, aquele evangelho. Mas os 4 evangelistas decidiram colocar esse milagre dentro do seu evangelho, do seu relato. Então, é um milagre que tem muita importância, porque a gente vê que existe um propósito para cada um dos relatos da vida de Jesus que foi colocado nos evangelhos. Também, esse foi o milagre que influenciou ou que tocou no maior número de pessoas. Se a gente ler o relato, diz que haviam 5.000 homens. E naquela época costumava-se contar os homens apenas. Isso significa que provavelmente, alguns historiadores dizem que havia em torno de 15.000 ou até talvez 30.000 pessoas ali, contando mulheres e crianças. Se havia 5.000 homens, é muito provável que havia no mínimo 15.000 pessoas ali que Jesus alimentou. Por que esse relato é importante também? Porque nesse momento Jesus está operando um milagre que havia acontecido no deserto através de Moisés. Porque Moisés foi aquele através de quem Deus mandou o maná para o seu povo. O maná que veio do céu, que era o pão que alimentou todo o povo de Israel durante todo o tempo que eles estiveram no deserto, caminhando em direção à terra prometida. Também um outro motivo que é esse relato importante é que no Evangelho de João, em seguida, João explica muito profundamente aquilo que Jesus fez quando ele fala
quando Jesus diz que ele era o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então, esse milagre, além de ensinar para a gente o cuidado do Senhor com relação às nossas necessidades, ele tem algo muito mais profundo que a gente vai falar mais para frente. Então, João diz lá no seu evangelho, no capítulo 20, nos versos 30 e 31, ele diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, João escolheu alguns sinais, não todos. Mais para frente ele fala o seguinte: se tudo aquilo que Jesus fez fosse colocado em livros, o mundo todo não comportaria o número de livros que seriam escritos. Então Jesus fez muitos milagres. Mas João escolheu esse, porque esse tinha o propósito de mostrar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Por isso que é tão importante a gente olhar para esse milagre de Jesus. Esse milagre fala da provisão de Jesus na vida daquele povo. Jesus olha para uma multidão faminta, e no texto paralelo lá em Marcos, diz que quando Jesus viu aquela multidão, Jesus teve compaixão daquele povo, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E a gente vai ver nesse texto como Jesus trata esse povo como ovelhas de um pastor amoroso, do bom pastor. Então Jesus olha para aquela multidão e se compadece deles, sabendo que eles precisavam do cuidado do Senhor. Jesus passa o dia ensinando, operando milagres, curando aquele povo que foi atrás de Jesus para receber algo da parte dele. Mas no final do dia, Jesus percebe que eles estão com fome. E o texto diz que eles estão no deserto, estão num lugar onde não tem nada. Só tinha relva ali, não tinha nada para comer. Jesus não poderia dispensar aquele povo sem nada para que eles pudessem comer, porque senão eles iam desfalecer no caminho. Então eu vejo aqui que Jesus se preocupa com as nossas necessidades. Você não vê nesse relato ninguém levantando a mão e falando assim: Jesus, você não vai fazer nada para a gente comer? Jesus, a gente está com fome. Não. Jesus se antecipa e percebe a necessidade daquele povo de ser alimentado por Jesus. Talvez aquele povo tenha ido até Jesus procurando uma cura física. Tenha ido até Jesus procurando ouvir alguma coisa que trouxesse esperança para eles. Eles não estavam muito preocupados com o que Jesus representava, com o fato dele de fato ser o Messias. Eles simplesmente queriam ser tocados e abençoados por Jesus. Mas isso não impediu Jesus de ter compaixão naquelas pessoas. A gente vê na continuação do capítulo 6 de João, que mais para frente, esses mesmos que foram até Jesus e que estavam a ponto de declararem que Jesus era rei, mais para frente acabam deixando Jesus, abandonando Jesus, deixando de seguir a Jesus, porque não foram atendidos nas suas expectativas. Mas isso não impediu que Jesus olhasse para eles com misericórdia, com graça, se compadecendo deles e desejando abençoá-los. No versículo 38 de Marcos, que é o texto parecido, paralelo, diz que Jesus perguntou para os seus discípulos: quantos pães vocês têm aí? Ide ver, vai no meio do povo e pergunta se tem alguma coisa para comer. E aí é quando Filipe então vem e fala, André vem e fala: Senhor, tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E aqui a gente vê que a conta do homem, a conta que o homem faz, não é a conta que Deus faz. Para o homem vê os recursos e vê o problema. Não consegue colocar na conta a provisão de Deus, o sobrenatural de Deus. Filipe falou assim: Senhor, 200 denários não é suficiente para que todo mundo coma um pedacinho de pão. E 200 denários é mais ou menos 1 ano de trabalho de uma pessoa. Um denário é um dia de trabalho. Então 200 denários é 2/3 de um ano, vamos dizer assim, 7 meses, 8 meses de trabalho de uma pessoa. E se eles tivessem todo esse dinheiro para comprar o pão,
só ia dar um pedacinho de pão para cada um. Não ia matar a fome. E mesmo assim, mesmo que eles tivessem o dinheiro, e cada um comesse um pedacinho só, naquele lugar não ia ter pão para comprar. Você percebe como o homem olha para as limitações? Já André foi atrás de alguém e falou para Jesus, olha, eu tenho alguém aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele também diz, mas o que é isso para tanta gente? Ele não conseguiu colocar na equação a conta de que Jesus era poderoso para multiplicar aquilo lá. Então, quando a gente vê o cuidado de Jesus indo atrás de resolver o problema daquele povo, ele fala assim, onde compraremos pães para dar para essas pessoas comerem? Jesus não pergunta assim, como é que vocês vão resolver esse problema? Jesus se inclui na solução do problema. Ele fala assim, onde que nós vamos comprar? Como é que a gente vai alimentar todo esse povo? Jesus está fazendo parte da solução do problema. Então talvez você hoje esteja com um recurso tão pequenininho, tão pouca coisa no seu bolso, na sua conta. Talvez você esteja com tão pouca energia para enfrentar as lutas do seu dia a dia, que você está falando assim, Senhor, isso aqui não dá conta de alimentar tanta gente. O que eu tenho não dá conta de resolver o meu problema. Mas Jesus fala assim, traz aqui. E a atitude de Jesus ele dá graças, ele fala para Deus, Deus, eu só tenho isso aqui. Mas eu sei que isso veio do Senhor. E essa é a atitude que a gente tem que ter, gente. O pouquinho que você tem veio do Senhor. E Ele é poderoso para transformar aquele pouquinho em algo muito além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Pedir ou imaginar. Esse é o nosso Deus. Ele pega o pouquinho e multiplica. Basta que a gente esteja disposto a crer que Ele é capaz de fazer. Eu não vou olhar para o meu problema, não vou olhar para aquilo que eu não tenho e reclamar com Deus. Eu vou olhar para aquilo que eu tenho e agradecer ao Senhor. Amém? Quando André disse assim, o que é isso? O que são 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Eu me lembro de quando aquela viúva chegou para Eliseu, dizendo assim, olha, meu marido morreu e estão querendo levar os meus filhos para pagar a minha dívida. E Eliseu responde para ela assim, o que você quer que eu te faça? O que você tem na sua casa? E ela responde, eu não tenho nada. Eu só tenho uma botija de azeite, um pouquinho de azeite. Ela falou que não tinha nada, mas depois ela lembrou que ela tinha uma botija de azeite, um pouquinho de azeite. E foi através disso que, pela palavra do profeta, ela multiplicou, Deus multiplicou na vida dela aquele azeite, a ponto de ela pagar toda a sua dívida e viver do resto. O Senhor quer que a gente olhe para aquilo que a gente tem. Porque se a gente olhar só para aquilo que a gente não tem, a gente vai reter o que a gente tem e não vai fazer o que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem. Não dá para olhar para aquilo que a gente não tem. Eu tenho que olhar para aquilo que o Senhor já me deu. Porque é isso que Ele vai usar para multiplicar. Jesus poderia simplesmente estalar os dedos e fazer pão cair do céu novamente, se Ele quisesse. Mas Ele queria que as pessoas se envolvessem. Ele queria testar a fé das pessoas. Queria que aquelas pessoas oferecessem para Ele aquilo que eles tinham, o pouco recurso que tinham. E a partir desse recurso, multiplicar e alimentar todas aquelas pessoas. Você tem que concordar comigo que aquele jovem foi corajoso, né? Ele se precaveu, ele levou seu lanchinho para ouvir Jesus falar, e de repente, está todo mundo com fome, e ele fala assim, bom, se eu entregar para eles, eu vou ficar sem comer. E não vai alimentar todo mundo. Mas ele creu que Jesus era poderoso para transformar. E esse é o passo que Jesus pede para nós hoje. O que você tem na mão? O que você tem de recurso? Se você mantiver com você, talvez não dê nem para você. Mas se você colocar nas mãos do Senhor, Ele pode multiplicar a tal ponto de alimentar não só você com fartura, mas também toda uma multidão que está ao seu redor. Amém? Quando o Senhor aparece para Moisés e chama Moisés para libertar o seu povo,
O que Moisés fala? Senhor, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu sou gago, eu tenho medo, eu não consigo. Deus fala para Moisés assim: o que você tem na mão, Moisés? Usa o que você tem na sua mão, porque através disso eu vou manifestar o meu poder. E a pergunta do Senhor para nós hoje é: o que você tem na mão? Você pode dizer: só tenho 5 pães e 2 peixinhos. E aliás, o texto, como eu falei que tinha muitos detalhes, quando o texto diz que eram 5 pães de cevada, era o pior pão que tinha. Não era pão de trigo, era pão de cevada. A cevada era um grão inferior. Era uma bolachinha, gente, era nada. E quando ele fala que era peixinhos, não era um robalo, não era um salmão, não era um baiacu, nada disso. Era uma sardinhazinha que era para servir de acompanhamento para aquele pãozinho. Era nada. Deus usa os pobres, aqueles que não são, para confundir os que são. Então, se você está se achando alguém que não tem, saiba que é justamente pessoas como você que Deus quer usar. Se você está achando que você não tem recurso, que você não sabe, que você não tem a capacidade, saiba que Deus gosta de usar pessoas como você para fazer a obra dele, para manifestar o poder dele. Aliás, os milagres só acontecem porque existe impossibilidade. Porque se fosse possível, não era milagre, tá certo? Não é assim? Quando eu me deparo com uma situação que eu não sei resolver, que eu não tenho capacidade para resolver, aquela situação que eu digo assim, agora é só Deus, é porque essa é a situação que Deus pode operar milagre. Se você puder resolver, não é milagre, não é? Então eu não posso olhar para essas situações de luta, de escassez, de dificuldade, abatido, triste. Eu tenho que olhar para o Senhor e falar: Senhor, agora é a hora do Senhor se manifestar. O meu recurso é muito pequeno, são 5 pães e 2 peixinhos. Mas na tua mão, isso é mais do que suficiente para que o Senhor prospere aquilo que eu tenho. Eu vejo nesse texto também que Jesus, quando pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e agradece ao Senhor, ele fala assim: manda todo mundo se assentar, porque aqui tem muita relva. É impossível a gente não se lembrar da imagem do pastor cuidando do seu rebanho. O que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar aonde? Pastos verdejantes. Jesus estava pastoreando aquela multidão. Jesus falou assim: deita no chão aí, deita na grama, fica sossegado, porque agora eu vou manifestar o meu poder. Da minha mão vai vir aquilo que você necessita. O Senhor alimentou mais de 15 mil pessoas a partir de uma pequena oferta que ele recebeu. A gente vê então o cuidado do Senhor alimentando e cuidando do seu povo. A gente vê também o cumprimento da promessa que Jesus havia feito lá em Mateus capítulo 6, verso 33, quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Aquele povo foi buscar Jesus, foi buscar conhecer mais o Jesus, foi buscar ser tocado pelo Senhor. E o próprio Jesus proveu para eles aquilo que eles precisavam. A palavra do Senhor não volta vazia. Ele é capaz de cumprir cada uma das suas promessas. E, gente, quando a gente vê uma história como essa, não é para a gente achar assim: isso é uma história que foi escrita 2000 anos. Por que você acha que tinha tanta gente ali? Por que você acha que esse texto foi escolhido, esse milagre foi escolhido para ser colocado nos evangelhos? Porque tinha mais de 15 mil testemunhas. Você percebe? 15 mil pessoas foram tocadas, comprovaram, viram o milagre acontecer. Foram alimentadas pelo Senhor. Então eu não posso olhar para esse texto e falar assim: isso aí é uma história bonitinha, só para encorajar a gente. Não, isso aconteceu de fato. E o mesmo Deus que agiu naquela época é poderoso para agir na nossa vida hoje. Sabe por quê? Eu sei disso porque Ele fez na minha vida. Eu tenho certeza que Ele tem feito na vida de muitas pessoas aqui. Talvez a gente não reconheça. Aliás, se você quiser procurar um motivo para você reclamar, você vai achar. Concorda comigo? Pode estar tudo maravilhoso. Você pode estar na Disney
passeando, curtindo, e lá você pode falar assim, mas está cheio, mas está calor, não é? E ao mesmo tempo, se a gente procurar, a gente sempre vai achar um motivo para ser grato ao Senhor. Tudo depende da onde a gente coloca o nosso foco. Para onde você aponta a lanterna? Você quer apontar a lanterna para agradecer a Deus, para louvar a Deus pela sua provisão? Você vai achar motivos, com certeza. Se você quiser apontar a sua lanterna para as coisas que não deram certo, para aquelas problemas que você está encontrando, você vai achar também. Então, você estar feliz e grato é uma decisão. É uma decisão. Senhor, muito obrigado que o Senhor tem cuidado da minha vida. O Senhor tem me alimentado todos os dias. Obrigado, porque mesmo nos momentos de dificuldade, de dureza, o Senhor está comigo, o Senhor me sustenta. Mesmo quando eu estou chorando, eu sei que eu tenho alguém que vai enxugar as lágrimas dos meus olhos. Esse é o nosso Deus. Quando aquele rapaz, então, entrega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele está abrindo mão, ele está deixando de ter controle sobre aquela situação. Ele está deixando de ter controle sobre a sua fome. Ele está falando, Senhor, o Senhor é capaz de controlar, o Senhor é capaz de gerir esse problema. E como é difícil para a gente abrir mão, não é verdade? Como é difícil a gente entregar para Deus. A gente fala, Senhor, cuida disso aqui para mim, dá 5 minutos, você vai lá e começa a tentar resolver com o seu próprio braço. Aquele jovem abriu mão. Alguém poderia dizer para ele assim, perdeu o Playboy? Já era. Mas ele cria no poder de Jesus. E o texto diz que no final, depois que todo mundo comeu pra caramba, se encheu, comeu até não querer mais, eles recolheram 12 cestos cheios daquilo que sobrou. As pessoas levaram para casa a provisão para outros dias, a partir de uma pequena oferta que alguém fez. Aquele jovem, provavelmente, comeu muito mais do que ele teria comido. E pôde levar para casa uma provisão para outros dias. Porque ele creu que Deus era poderoso para transformar e multiplicar na sua vida. Gente, a gente precisa começar a andar nessa dimensão. E fé, eu sempre falo, fé é um músculo que você exercita. Ninguém acorda crendo de uma forma tão poderosa. Você vai aprendendo com o Senhor todos os dias, dando pequenos passos de fé e vendo que Deus responde, vendo a manifestação do poder de Deus, de modo que você olha para trás e fala assim, Deus já fez assim, Ele vai fazer de novo. Se eu crer, Deus é capaz de fazer. Então eu vou caminhando e vou crescendo em fé. Mas isso é uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias, de decidir crer no Senhor, na sua palavra. Fazer prova do Senhor. O Senhor fala para a gente fazer prova dele, se ele não vai abençoar a nossa vida. Você pode falar assim, mas você não sabe o pouquinho que eu tenho lá na minha conta. Você não sabe como eu estou fraco. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele é capaz de multiplicar e de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Não é isso que diz a Bíblia? Vamos andar nessa dimensão, gente. O Senhor é um Deus de abundância. Quando Ele multiplicou o pão, sobrou 12 cestos. Quando Ele chama Abraão, como eu falei agora há pouco, Ele usa como modelo o tamanho do universo, para dizer o tamanho da descendência que seria de Abraão. Deus não faz as coisas de pouquinho. Deus sempre faz muito além do que aquilo que a gente pede ou imagina. Mas o Senhor espera que a gente o reconheça como um Deus que vai além de um Deus provedor simplesmente. Sabe, Jesus não veio só para multiplicar o pão. Ele multiplica. Ele nos abençoa e Ele nos supre. Mas Ele veio para que Ele fosse o pão da vida. Isso quer dizer o seguinte, que se a gente se achegar a Jesus simplesmente para receber dele a bênção, receber dele a provisão para o dia a dia, a gente vai continuar com um buraco aqui dentro. Não é o pão que vai satisfazer a gente, não é o dinheiro que vai satisfazer a gente, não é a gente ser bem-sucedido no trabalho. São coisas lícitas, legítimas, que você pode pedir para o Senhor. Senhor, me abençoa no meu trabalho, me faz prosperar,
Senhor, manda a provisão para a minha vida. Senhor, eu quero passear, eu quero... Deus é bondoso, Deus é Pai, e quer nos abençoar com essas pequenas coisas. Mas se essas pequenas coisas ocuparem o lugar da nossa plenitude, do nosso coração, o lugar de Deus na nossa vida, a gente sempre vai ficar frustrado. Porque a gente é um saco sem fundo, gente. Você come hoje, você vai querer comer amanhã, não é assim? Você recebe alguma coisa hoje, você vai querer alguma coisa a mais amanhã. A gente vai ver, talvez na semana que vem, que esse mesmo pessoal que quis levantar Jesus como rei, alguns dias depois, voltaram querendo mais pão de novo. Como eu falei, nós somos um saco sem fundo. Mas Jesus não quer simplesmente nos dar o pão. Ele quer que Ele seja aquilo que nos alimenta. Porque existe um vazio dentro da gente que só pode ser suprido pelo Senhor. Só Ele pode nos dar a alegria verdadeira, plena. Ele é o pão da vida. É aquilo que nos supre, é aquilo que é o mais importante, é a alimentação mais importante. Para aquele povo, a gente hoje tem uma dieta muito rica e muito cheia de coisas diferentes. Você tem legumes, você tem frutas, você tem carne, você tem ovos. Para aquele povo, o centro da alimentação deles era o pão. Jesus fala assim, eu sou o pão, eu sou aquilo que você precisa de mais importante, de mais essencial na sua vida, sou eu. E o Senhor quer que a gente se aproxime dele, lembrando que Ele é aquele capaz de suprir todas as nossas necessidades, físicas, emocionais, espirituais. Tudo que nós precisamos de fato está em Jesus. E Ele quer que a gente saia da superfície de receber simplesmente as suas bênçãos para receber o próprio Jesus. E Ele fala que a gente deve comer dele, se alimentar dele, mais do que do pão. Ele tem que fazer parte da gente. A gente tem que digerir o Senhor. Ele tem que fazer parte da nossa vida, das nossas entranhas. Ele tem que alimentar a nossa alma, tem que alimentar o nosso espírito. Ele tem que ser aquilo que nos dá, aquele que nos dá força para viver de verdade. Nos dá ânimo, disposição, garra, motivo, propósito. E quando a gente faz de Jesus o pão da nossa vida de verdade, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Não vai faltar mais nada. Você pode perder emprego, pode perder alguém que você ama, pode perder aquilo que você estava desejando de mais importante, porque nada disso é tão importante como a presença de Jesus. E Jesus disse, aliás, Paulo fala, que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem demônios, nem potestades, nada. Nem dor, nem tristeza, nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nada pode nos separar do amor de Deus. Tem algo que foi dado a você, você foi selado, que ninguém pode tirar. O que é o medo? É aquela sensação que você tem quando você acha que você pode perder alguma coisa, não é isso? Alguma coisa de ruim vai acontecer para você. Isso é medo. É insegurança. Não saber se amanhã vai ser do mesmo jeito. Mas o Deus imutável, Yahweh, aquele que era, aquele que é, que há de vir, que não mudou, que é sempre o mesmo, está dentro de você através do Espírito do Senhor. É isso que significa a gente comer do pão. É internalizar essa verdade, é viver essa verdade. Não permitir que nenhuma das outras realidades da vida abalem e tirem o nosso foco daquilo que é mais importante. De novo, você pode estar pensando assim, puxa, eu tenho tão pouquinho. Eu não dou conta de resolver essa questão. Já tentei, mas o que eu tenho é muito pouco. É hora de colocar nas mãos de Jesus. É hora de colocar nas mãos dele. Pode ser uma dívida que você tenha, uma dívida financeira. Pode ser um relacionamento que está já quebrado. Pode ser a sua carreira. Pode ser aquilo que você está almejando. E eu não estou aqui, gente, para tentar vender para você um evangelho barato que vai te dar tudo que você quer, que você precisa. Não é disso que eu estou falando. Mas que se Jesus for de fato o principal na sua vida, não vai ter falta de nada. Porque isso está disponível para cada um de nós. Para você ter um carro novo, você tem que trabalhar para caramba. E talvez alguns não consigam. Para você ter um relacionamento restaurado, talvez você tenha que fazer alguma coisa que você é capaz de fazer.
Depende da boa vontade da outra pessoa. Mas para você ter a presença do Senhor dentro de você, basta que você diga assim: Senhor, eu quero. Vem, habita dentro de mim. Senhor, fala comigo. Me enche de plenitude. Como eu orei no comecinho, eu não queria que você simplesmente adquirisse um conhecimento intelectual a respeito desse texto. Tem muitos ensinamentos nesse pequeno texto. Ele é muito profundo. Mas não basta a gente saber aqui. Eu queria que o Espírito do Senhor te convencesse aqui que Ele é capaz de transformar o seu cenário hoje. Ele é capaz de falar assim: deita na relva, fica aí, deixa que eu vou multiplicar, eu vou fazer. E a gente ser apacentado pelo Senhor, aquietado pelo Senhor, pela sua palavra, por aquilo que Ele prometeu fazer na nossa vida. Deixa o Senhor falar com você hoje, deixa o Senhor te apacentar e te alimentar. Porque quando Ele nos enche, nós não temos falta de nada.